Quais são as técnicas mais eficientes para contornar objeções quando a gente fala do mercado agro? E dentro das minhas pesquisas aqui, né, eu vi que existem 3 grandes grupos de objeções. Aí você me corrige se estiver errado, porque você que é o especialista da mesa aqui. Eu e o Dani, a gente está aqui só para puxar essas informações de você. Que as maiores objeções estão relacionadas a preço, a qualidade de produto e a logística. Então, e aí, como é que a gente pode ajudar os nossos amigos ouvintes? No mercado agro, a venda consultiva ela é fundamental. E a gente começa a superar a objeção lá na etapa de levantamento de necessidade. Quando eu faço um bom levantamento de necessidade, um levantamento sincero, um levantamento que eu efetivamente quero resolver o problema do produtor, a hora que chega ali na parte de oferecer a proposta, a gente está com meio caminho andado. Quando a objeção é preço, normalmente o que acontece é que eu não consegui mostrar para a pessoa qual que é o ganho que ele vai ter com a minha solução. E aí, no final das contas, o mercado agro é uma bênção. Por quê? Porque é muito tranquilo eu mostrar o retorno sobre o investimento no mercado agro. Porque é meio que direto. É diferente, por exemplo, de vender perfume. Qual que é o ganho do perfume? É muito subjetivo. No mercado agro, não. Olha, você vai ter tantas sacas a mais de soja, você vai ter tantos quilos a mais de carne, você vai ter... Né? Então, é só fazer a conta de quanto que vale esse produto, quanto que você investiu, e você mostra para o cara o retorno que ele vai ter sobre este investimento. Né? Você precisa conseguir gerar confiança, né? Porque falar cara, sem confiança também, né? Você não avança. E a confiança é lá na abordagem, lá no começo. Rapport, né? Lá no começo. Então, é importante que o vendedor siga o ciclo corretamente, porque se eu não ganho confiança, eu não consigo levantar necessidade. Se eu não levanto a necessidade, eu não consigo gerar valor. Se eu não gero valor, eu vou ter objeção de preço, de o que for. Né? Então, o primeiro passo é lá na frente você levantar bem necessidade e criar valor. O segundo ponto, para que você supere as objeções, é você saber calcular o ROI na hora que você está apresentando. E mais uma vez, produtor, você não vive de preço baixo, você vive de margem. É a margem que vai dar a sustentabilidade do seu negócio. Então você mostra, mais uma vez, o valor da sua proposta através do retorno em margem que ele vai ter. Com relação à qualidade, por incrível que pareça, as empresas elas estão muito próximas em qualidade. Então, aí vai muito mais da habilidade do vendedor de usar corretamente esse produto do que a qualidade do produto em si. Às vezes você tem um produto top que foi recomendado de forma incorreta, não gerou resultado. Às vezes você tem um produto básico, mas que foi colocado de forma correta, e aí não é só o produto, é como que você aplica esse produto, qual que é a rotina. Por exemplo, eu posso comprar o melhor sal mineral que existe no mercado. Se sal mineral não sair do galpão para ir lá para o coxo da vaca, o que vai adiantar? E quem é que coloca do galpão para o coxo? É o vendedor? Que vai todo dia? Não é a equipe. Então eu preciso comprometer a equipe da importância daquele ato de tirar o sal mineral do galpão e colocar no coxo, corretamente, na quantidade correta, na metragem correta, para que eu tenha resultado. E às vezes eu vendi o melhor produto e não capacitei a equipe. Não deu resultado, ficou caro para o produtor. Então eu acredito que é muito tranquilo. Não estou dizendo que é fácil, tá? Existem muitas objeções e às vezes quem cria as objeções é o próprio vendedor porque não seguiu o processo correto. Na hora que você segue o processo correto, eu já tive vários clientes que antes de eu apresentar a proposta, por um bom trabalho de levantamento de necessidade, ele perguntou, você pode trazer amanhã? Você pode trazer amanhã? Você pode me entregar amanhã? Por quê? Porque já comprou a ideia e já estava querendo aplicar. A questão de logística, a gente já falou isso lá no começo, né? É muito mais
regionalizado, né? E também é um acerto de pontos, né? Exatamente. Entre você e o cliente. Exatamente. Né? Então, eu tenho um colega que trabalha numa empresa chamada Reagro, Emerson Alvarenga, e ele fala o seguinte, né? Produtor adora perguntar preço. Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? E antes da gente responder quanto que é, nós temos que fazer 3 perguntas, né? Quanto que você quer comprar? Para quando você precisa? E qual prazo você quer pagar? Muda bastante o preço conforme as perguntas, né? Se você quer um saquinho é uma coisa, se você quer uma carreta é outra, né? É outra. Se eu quero para hoje é uma coisa, se eu quero para daqui 30 dias é outra. Se eu quero pagar à vista é uma coisa, se eu quero pagar em 10 vezes é outra. Depois da colheita é outra, né? Então, muitas vezes o vendedor ele fica afobado, porque o vendedor é em si ansioso, né? E ele já passa o preço. Mas vamos baixar a ansiedade, produtor, tudo bem. Quanto que você quer comprar? Eu não tenho nem ideia. Não, então vamos lá. Se é, por exemplo, um produto para agricultura, quantos hectares você quer plantar? Se é para pecuária, quantas cabeças de gado você quer tratar? Quantas cabeças de gado você tem? E aí eu começo a construir o preço. Através de venda consultiva. Através de venda consultiva, fazendo pergunta. Que é a diferença do tirador de pedido que passa o preço na hora. Que passa o preço na hora e às vezes... passa o preço com desconto máximo que ele tem antes do cliente pedir. Antes do cliente pedir. E daí fica rendido. E aí depois tem que ficar pedindo pro gerente. Pelo amor de Deus, me dá mais um descontinho, senão nós vamos perder o negócio. Nasceu perdido já, Nasceu né, perdido já. E é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar... O começo do nosso papo, nesse tópico de objeção, ele vem, é a base da venda consultiva, né? E eu fiquei pensando nisso aqui, eu fiquei pensando enquanto a gente estava conversando, do tipo assim, cara, o quanto pode mudar o mercado, mas a base, a estrutura é a mesma, né? É a mesma, pode ser uma venda técnica, pode ser uma venda no mercado agro, pode ser uma venda de atacado, pode ser uma venda de distribuição, pode ser uma venda de software. Pode ser uma venda de software, pode ser uma venda de uma triangulação, como a gente teve a Karine falando há mais ou menos no começo desse mês aqui, falando sobre venda complexa, pode ser um projeto complexo. Assim, se o amigo ouvinte conseguir prestar bem atenção, né? Se quem está nos escutando, quem está acompanhando o nosso podcast por mais tempo, ele conseguir ir na essência. Eu acho que tem muito da nossa jornada aqui, né, cara? E muda pouca coisa, né, cara? Muda muito pouco, cara. E a gente fala muito de estoicismo, por isso que eu vou pedir um pouquinho de licença pra gente vir um pouquinho na essência da nossa história aqui nos Supervendedores. Se a gente começa a ir pro estoicismo como filosofia, né, Dani? A gente vai pro estoicismo por quê? Porque a gente fica um pouco cansado do mundo mais moderno, das teorias mais modernas, e a gente começa a perceber que tudo que tá de moderno hoje, 2024, 2020, anos 2000, vem lá de 2000 anos atrás, na essência, né? E quando a gente faz um paralelo aqui, a gente percebe que o que você está trazendo é uma venda consultiva, é a base da venda consultiva, e se a gente aprende a base, certo? Né? Aplica-se em qualquer mercado. Aplica-se em qualquer mercado. Falando, o que está dentro do controle do cara? Né? Volta de novo pro lance do estoicismo, que é, cara, o que está dentro do seu controle e o que você precisa fazer para melhorar o seu resultado. Não, mas assim, eu tô indo ainda mais profundo. Tipo assim, cara, se você entende, se você entende do seu processo comercial, se você sabe onde você está com o cliente, se você entende de abordagem, se você sabe abordar bem o cliente, seja qual for o canal, se você entende de relacionamento, se você aprende a fazer uma boa conexão, um rapport, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, seja fisicamente com a pessoa, né? Se você consegue levantar bem a necessidade, se você ganha a confiança da pessoa a ponto dela te dar uma informação de algo que está incomodando ela, que ela está perdendo sono, que ela está perdendo dinheiro, que ela está, às vezes, perdendo saúde, e você apresenta uma solução para isso, o preço é um detalhe que você vai passar de uma forma muito mais rápida do que você passa hoje, porque às vezes você está colocando muita atenção no preço, e por isso que nas minhas pesquisas, essa foi a primeira objeção que veio desse mercado específico, porque às vezes o vendedor está olhando muito para preço e o produtor não.
ele acaba ficando no preço, às vezes porque o vendedor tá olhando muito pro preço. É o paradigma do vendedor mesmo, né? Ah. E é engraçado porque no mercado agro existem contas caras, né? Enormes. Altas. E às vezes o produtor pensa com o bolso, o vendedor pensa com o bolso dele. É caro para mim, mas às vezes para o produtor Mas não é o nada. lance do preço, cara, aí a gente vai voltar para o negócio, não é só no agro, é em todo o mercado, porque toda pessoa que está comprando quer defender o próprio dinheiro, né? Se o cara não conseguiu gerar valor suficiente, eu dou 2 pancadas aqui e vejo se diminui. Eu estou valorizando meu dinheiro, né? Mas eu acho que falando em pancada, o amigo ouvinte, e muito provavelmente 80% da nossa audiência nesse momento seja do mercado agro, por ser até o título, né? É um título bem direcionado, né? O nosso amigo ouvinte já percebeu, né, que o mercado que ele atua, ele é um mercado segmentado, é o mercado agro, mas é um mercado que não foge de outros. Não Né? pode. Então, quando você, meu amigo ouvinte, for ler um livro de negociação que não foi escrito para o mercado agro, vai funcionar para você, certo? Quando você, por exemplo, for escutar um podcast que não é esse desenhado para o mercado agro, vai funcionar para você, certo? E quando você for fazer um treinamento de vendas que de repente não foi só desenhado para o mercado agro, também vai funcionar para você. Acho que esse é o ponto. É entender que tudo que a gente aprende no nosso dia a dia, tudo que a gente desenvolve no nosso dia a dia, a gente não precisa ser 100% exclusivo. Óbvio, chega um momento na nossa carreira que a gente precisa aumentar a performance, mas a base já está consolidada. A base já está consolidada. Quando a base está consolidada, eu não preciso rever conceitos que são básicos. Eu vou para alta performance. O Bernardinho fala isso, tem um podcast dele que ele fala isso. Cara, quando eu tava treinando a seleção, eu não precisava mais treinar, por exemplo, o levantamento, o fundamento. Eu precisava treinar pontos que iam fazer com que o time andasse meio centímetro numa escala de 1 metro. Eu precisava de meio centímetro para ser campeão do mundo. Eu não precisava de 1 metro. Porque a galera que tava lá, eles já eram os melhores. E olha o que acontece hoje com a nossa seleção do vôlei brasileira. Entende? Não consegue ganhar mais nada. Olha o que acontece com a nossa seleção do futebol. Não consegue ganhar mais nada. Vai falar que não tem fundamento? Então, quando a gente fala de alta performance, e aí é óbvio que a gente está falando disso dentro de objeção, cara, você tem que ter um fundamento muito bem desenhado. E o que o Marco falou, para contornar a objeção, você concorda comigo que é o fundamento, Marco? Fundamento, não tem que inventar a roda, né? Se você faz direitinho a lição de casa, talvez nem objeção você receba. Agora, por que o vendedor não consegue... Eu tô abrindo geral, tá? Por que o vendedor não consegue calcular ROI? Porque não se prepara. Você acha que ele não sabe? Ou não tem dado suficiente. Ou será que ele tem medo? Eu acho que sabe. Eles são técnicos. A grande maioria são técnicos. Mas ele não tem a prática. Eu vejo que existem, principalmente os mais antigos, que sabem muito diferente de nós fazer as coisas de cabeça. Né? A gente é muito dependente de aplicativos, né? Uhum. E tem uns caras aí antigos que fazem as contas de cabeça e ele já vai destrinchando na cabeça dele, olha, se você investir, você vai ter esse retorno. Esse cara, ele gera autoridade muito mais facilmente e acaba facilitando o processo para ele. Então, para que a gente chegue nesse nível, o que a gente precisa fazer? Praticar. Mas eu vejo muito vendedor não conseguindo todas as informações necessárias. Né? Mas aí... Para você fazer o ROI, você precisa saber a foto de A, você precisa ter aonde queremos chegar, o B, né? Para a gente poder calcular. E aí... Faltou lá levantamento de necessidade e faltou principalmente a abordagem para que o cara se abra. Né? Exatamente. Porque às vezes e o pessoal do agro fala muito isso, né? Que o cliente ele é fechado, Totalmente. Ele não abre informação, o cara ele responde meia pergunta, ele não confia facilmente. Na verdade, tem muito estigma do vendedor também aí. Na verdade, por conta dos maus vendedores. Isso mesmo. O produtor acha que é papo de vendedor. Exatamente, é isso aí. Então, o vendedor profissional, ele precisa, na abordagem, quebrar esse paradigma. Cara, eu não vim aqui falar da minha empresa, eu não vim aqui falar do meu produto. Eu vim aqui falar de você. Se eu puder te ajudar, a gente segue. Se não,
somos amigos. É que a quantidade de vezes que esse cara já comprou alguma coisa, já mudou, e muitas vezes, por falta de acompanhamento do próprio vendedor, de treinar a equipe, de mostrar o ROI, né? Porque talvez o cara teve, mas ele não tá falando, poxa, foi essa mudança que eu fiz que me trouxe, né? Ele se sente muitas vezes enganado e tudo mais. Por isso que eu bato na tecla. O ROI, o retorno sobre o investimento, é responsabilidade do vendedor. O vendedor que acredita que o produtor vai comprar e vai calcular e vai chegar no final, olha, Leandro, muito obrigado. Eu vou comprar de você de novo porque o que você me ofereceu me deu um baita no retorno. Cara, isso vai acontecer em 1-2% das vezes. Se o cara for muito bom. Então eu preciso no meu processo... Se o cliente for muito bom. Se o cliente for muito bom. Eu preciso no meu processo ter o tempo que eu coleto as informações, elaboro um relatório de desempenho e apresento esse relatório para o produtor. Mas quando o cara está completamente desesperado e sem planejamento, Marcão, o que acontece? O cara recebeu o produto. Eu estou correndo para vender para outros. Ao invés de ir lá, ver se chegou, ver se armazenou direitinho, ver se eu treinei, se os caras estão utilizando da forma correta, tirar a fotinho de ar, né? Cara, né? E sabendo que, poxa, mas isso aqui não vai me gerar resultado. Vai. Porra, se vai, talvez não esse mês, mas esse cara vai me trazer indicação, esse cara vai virar um case para prospectar outros. Vai comprar para outros períodos, lógico. Mas o cara já ele tá batendo porteiro. E às vezes a própria estratégia da empresa faz isso, né? Você tem que vender, você não tem que ficar fazendo visita de pós-venda. Tem que vender. Tá, eu não faço visita de pós-venda, quem vai fazer o pós-venda para mim então? Você tem alguém aí dentro da empresa que vai lá fazer o pós-venda? Quem que vai treinar a equipe do cara? Quem que vai treinar a equipe do cara? Algumas empresas têm isso. Segmentaram a ponto, você só vende. Mas vai uma equipe, vai construir os dados, para quando você precisar vender de novo, você tem as informações. Mas é muito raro. Hein? E aí, gostou desse conteúdo aqui no YouTube? E se a gente te contar que tem muito mais no episódio completo? Por isso eu quero fazer 2 convites para você. O primeiro deles é para você escutar ou assistir o episódio completo em que eu, Daniel Mestre e Marco Lopes falamos sobre técnicas de vendas para o mercado agro. Tem um link na descrição desse conteúdo. O segundo é para convidar você para conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o nosso treinamento de vendas online e ao vivo. E essa nova turma vai ter algo especial. Marco Lopes vai entregar um encontro ao vivo focado em quem trabalha no mercado agro. Certo, Marco? Certíssimo. Vai ser o 15º encontro e nós vamos traduzir tudo que vocês falaram nos 14 encontros anteriores para quem atua direto no mercado agro. Não perca essa oportunidade, tem link na descrição desse conteúdo. Tamo junto?